Olá, seja bem-vindo a esse meu cantinho na internet, esse pedacinho que me cabe desse enorme latifúndio. Hoje eu estou começando o vídeo um pouco diferente, porque a fã número um desse canal, também conhecida como Minha Mãe, já não aguentava mais eu falar muitíssimo bom dia. É, nesse vídeo vamos falar sobre negócios regenerativos. Por quê? Há algumas décadas já se fala sobre sustentabilidade, né? Mais recentemente, uma década, não sei, talvez pelo menos na minha vida, a gente está falando sobre propósito, negócios com propósito, trabalho com propósito, etc. Outros termos, como por exemplo resiliência, que a gente pega também das ciências naturais, estão sendo transportados, transplantados para o mundo dos negócios. E regeneração, então, é a bola da vez. É o que eu vejo que está crescendo cada vez mais o uso do termo. E o que eu percebo com todos esses termos e com tantos outros, né? Mas assim, nesse nosso métierzinho aqui, todos esses termos eles acabaram se esvaziando ao longo do tempo, né? O que significa ser sustentável? Eu trabalho com empresas nesse lugar da chamada sustentabilidade, impacto socioambiental, alguma coisa desse tipo, né? Outros nomes para isso. E numa das empresas que eu trabalho, uma concorrente está se dizendo agora 100% sustentável. E aí a gente estava conversando na empresa, é difícil isso, né? Porque aí o cliente olha aquilo e fala, caramba, 100% sustentável. Eu estava brincando lá, quem é que deu essa pontuação? Assim, posso ver esse questionário, posso ver esses critérios, por que não foi 98% sustentável? Porque, assim, de longe eu vejo um monte de coisas que podem ser feitas lá. Então, muitos desses termos são usados, o nome bonito em inglês é greenwashing, né? Muitos desses termos são usados para que possam essas empresas se comunicar com o cliente de uma forma muitas vezes irresponsável, na minha opinião, e isso acaba atrapalhando o nosso trabalho. Nós que estamos querendo, de fato, trabalhar para mudar as práticas dentro dos negócios e organizações em geral, temos esses termos que são tão caros esvaziados, né? Então eu queria trazer aqui qual é a minha visão sobre esse tema da regeneração, o que são negócios regenerativos no final das contas, e que eu acho que vale começar dizendo é que tanto sobre sustentabilidade, propósito, ou regeneração, ou resiliência, ou o que seja, Guilherme, não acho que deve haver um juiz para dizer se um negócio é sustentável ou não. Se tem uma barrinha, se tem um momento em que você passa a ser regenerativo e tem um momento em que você não é. Para mim é muito mais sobre um caminho, um arcabouço filosófico, uma forma que a gente acredita que é possível estar no mundo, né? Um lugar que a gente sinaliza que a gente quer chegar. Mas assim como, sei lá, autoconhecimento, é uma coisa que nunca termina, uma caminhada que você começa e que você vai sempre ter o que fazer. Então, empresas que se dizem regenerativas vão sempre ter impactos negativos que elas estão gerando. Não tem como. Ação no mundo, né? A gente sempre, ao agir, faz coisas boas e faz coisas ruins. O que a gente está tentando fazer, coisas boas e ruins, que são também coisas que a gente qualifica como boas e qualifica como ruins, né? Então, assim, não há um juiz, eu não acho que uma empresa pode bater no peito e dizer que é sustentável, que é regenerativa, ou pelo menos, assim, eu não acho que contribui tanto para a gente, tá? Apesar de empresas que eu trabalho dizerem isso. Espero que algumas pessoas com quem eu trabalho estejam vendo o filme também. Então, assim, mas qual é a base dessa história toda? Eu acho que, assim, negócios geram riqueza econômica, e, se Deus quiser, bem-estar para os consumidores, para os trabalhadores e tal, e geram impactos negativos nesse processo. Alguns desses impactos a gente dava um nome bonitinho que é externalidades, né? Então, as empresas geram poluição, as empresas extraem recursos, muitas vezes recursos finitos, as empresas envenenam o solo, as empresas muitas vezes viciam seus clientes, estressam seus trabalhadores, alienam seus trabalhadores de suas vidas, etc. e tal. E aí, a ideia da sustentabilidade foi assim, calma aí, gente, não é só sobre gerar lucro, né? A gente precisa, inclusive por motivos egoístas, os negócios, né, de autopreservação, os negócios e nós nas nossas vidas precisamos agir pensando no amanhã e no depois do amanhã. Então a ideia de sustentabilidade é assim, gente, como é que a gente pode agir de maneira que daqui a 200 anos a gente pode continuar fazendo essa coisa. Não dá para agir no mundo usando uma coisa que daqui a pouco vai terminar e achar que está tudo bem. Não dá, né? É tipo você tá em cima de um galho, você está serrando esse galho, vai ter uma hora que você vai cair. Então a ideia da sustentabilidade era um pouco essa, né? Como é que a gente pode pelo menos ficar no 0 a 0?
E aí, se vocês pegarem um exemplo clássico, é da agricultura, né? Então, pelo um relatório muito bacana, inclusive, talvez já tenha alguns anos, eu não sei, uns 2 anos, estou chutando aqui, da Fundação Ellen MacArthur Foundation Brasil, da Fundação Ellen MacArthur Brasil, é, e eles citam lá um documento do Ministério do Meio Ambiente. No Brasil, havia na época 200 milhões de hectares degradados por pasto. E isso fala muito sobre a maneira como a gente toca a boiada, né, literalmente. E aí não é à toa que o boi virou um dos grandes temas quando se fala de mudanças climáticas, quando se fala de regeneração, de sustentabilidade. Não é à toa que há tantos militantes do vegetarianismo, da redução da proteína animal na nossa alimentação, etc., por conta do impacto que tem a nossa produção de carne. Guarda essa história da carne que a gente já vai voltar nela, tá? Então a ideia é a seguinte, bom, como é que você pode ter boi, produzir carne de uma maneira que você pode continuar nessa mesma terra por muito tempo? Porque daqui a pouco você vai degradar e você vai ter que ir para uma nova, e para uma nova, e para uma nova, tem uma hora que a terra acaba. Essa é a ideia básica. E aí vem a ideia de negócios regenerativos. Como é que eu proporia essa ideia? Assim, não é que a ideia é assim, a atividade humana não precisa e nem pode mirar apenas em não ser negativa. Ela pode e deve mirar em ter impacto positivo no mundo, ou seja, gerar mais vida. Então, como é que a gente, a partir da atividade humana, gera mais vida? Então, uma forma bem interessante de ver isso é assim, a gente fala sobre empresas que querem neutralizar a sua pegada de carbono, né? Então, você faz uma continha e você vê que no final das contas a sua empresa emite tanto de carbono e você fala assim, bom, eu vou compensar isso ou vou reduzir isso para zerar a minha pegada, para eu ficar no 0 a 0. A gente está falando aqui de carbono negativo. Ou seja, como é que a minha empresa, na sua atividade, pode fixar carbono no chão? Não é que eu vou mandar menos, não é que eu vou mandar zero, é que eu vou sequestrar carbono da atmosfera. Essa é uma das dimensões, carbono. Tá? Tem muitas outras dimensões, mas a ideia da regeneração é essa. Como é que eu, a partir da minha atividade, posso gerar impacto positivo? E de onde vem isso? A ideia que é a seguinte, cara, não adianta você fazer o seu no mundo que está colapsando, porque daqui a pouco você colapsa também. Né? Então, de novo, até por motivos egoístas, e eu não acho que é por isso que as pessoas que trabalham com regeneração o fazem, tá? Mas assim, se você está num sistema que está ficando cada vez menos vida, não adianta você cuidar só do seu cercadinho, que daqui a pouco o seu cercadinho cai também. E aí, a partir dessa crença, que eu acho que é o grande pulo do gato, é essa crença, tá? A partir dessa crença, a gente vai tentar desenvolver modelos de negócio, vai tentar desenvolver empresas que conseguem, seja retirar plástico do oceano, seja devolver propósito, significado e um trabalho digno para as pessoas, seja reduzir a fome na medida em que regenera campos que estão degradados. Tem várias maneiras, eu vou dar alguns exemplos, tá? Acho que o grande pulo do gato filosófico aqui, que é muito importante, porque o que eu vejo? Se você botar ESG no YouTube ou na internet agora, você vai achar um monte de material muito legal, que está sendo feito por um monte de investidores, né, fundos de investimento e tantos outros atores que investem, falando sobre a importância de se investir em empresas que têm... Bom, eu já falei sobre isso em outro vídeo aqui, né? Negócios com fins não só lucrativos, a parte 1 principalmente fala sobre isso, eu não vou entrar. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, se você entra nesse campo da sustentabilidade, da regeneração, etc., por que é um campo que te dá mais dinheiro? Por que é um campo onde as ações não desvalorizam tanto na crise? Por que o valor do negócio é mais resiliente e tal? Você entrando com essa mentalidade afeta, na minha visão, a própria capacidade de você entregar esse resultado. Então, por exemplo, Natura. Não acho que é a empresa perfeita, nem nada disso, até porque não existe perfeição nesse planeta, né? Mas a visão dos fundadores, se você for ver como é que esses caras pensam o mundo, como eles veem a realidade, isso embasa como o negócio acontece. E isso acontece com tantos outros negócios. Vou dar um exemplo de um negócio muito menor,
A Mercor, por exemplo, é um negócio de borracha lá do Sul, uma empresa antiga no Brasil. Também, se você conversar com não é fundador, porque já é muito tempo que a empresa existe, mas se você conversar com os acionistas, os diretores, facilitadores lá dentro, você vai ver que a forma como eles estão no mundo, não é que eles pegaram, ai, que metodologia legal, ai, eu posso ganhar um dinheirinho aqui a mais vendendo a sucata. Não é a mesma mentalidade de negócio, é uma mudança de filosofia de negócio, que é parte de uma mudança de filosofia de como você está no mundo. E como é que eu botaria em pouquíssimas palavras essa mudança de filosofia? Eu acho que a gente enfraquecer um pouco um pensamento que nos trouxe até aqui, que fala assim, bom, nós somos os animais inteligentes, né? Nós somos os sapiens, nós somos os sábios, os inteligentes. O mundo é selvagem, a natureza é selvagem, está contra nós, e nós vamos dobrar a natureza, que é um recurso para a nossa felicidade, né? Então nós vamos dobrar a natureza e também outros seres humanos que vêm a reboque a nosso favor, né? Para gerar o nosso bem-estar. Então tudo que existe fora de mim são recursos que eu vou usar para o meu próprio bem-estar. Então, o mundo não é algo a ser aproveitado, né? O mundo não é algo que a gente vai ficar extraindo para o nosso próprio bem-estar e para a nossa utilidade. Até porque, como vocês sabem muito bem, se a gente continuar agindo há 500 anos, há 300 anos, não tinha tanto problema assim. Agora tem, né? Então agora a gente está vendo que quando você mexe com a teia da vida, você mexe com você mesmo, né? Então o que a gente tem visto por aí, e aí eu não vou entrar em detalhes, mas o que a gente tem visto por aí é que a nossa própria capacidade de viver no mundo acaba sendo afetada por uma mentalidade que quer dominar a natureza, quer controlar a natureza. E na medida em que a gente ganha poderes de controlar a natureza responde com fenômenos cada vez maiores. E aí a gente vai, desenvolve ciência e consegue dominar, controlar esses fenômenos maiores, e a natureza volta com fenômenos ainda maiores. Então, parte da nossa história filosófica, né, que não vai conseguir responder aos problemas que a gente está tendo hoje. Vale ressaltar, isso não é um discurso anti-ciência. Esse é um discurso que incorpora a ciência como algo maravilhoso, inclusive atualiza a ciência, e nós vamos adiante com um outro, a palavrinha mindset, né, mas com uma outra forma de olhar o mundo, uma outra epistemologia que seja, e a gente carrega debaixo do braço, é claro, a nossa maravilhosa racionalidade, a nossa razão, a nossa capacidade de entender os fenômenos, agir e responder, e etc. Vocês vão ver que os exemplos que eu vou trazer são cheios de ciência, tá? E aí a gente se vê como seres inteligentes, maravilhosos, racionais e não só racionais, né? E com consciência de si, dos seus pensamentos, capacidade de projetar futuro, etc. E somos seres inteligentes, partes de um sistema inteligente. Então, depois a gente pode dar uma voltinha aqui, onde eu moro hoje era um pasto há 30 anos atrás, né? E aí sem irrigação, sem plantio, sem tirar erva daninha, praga e etc., se você for dar uma volta hoje no terreno, você vai encontrar bichos grandes, né? Você vai encontrar frutas maravilhosas, você vai encontrar um solo mais fértil. Não sei se dá para ouvir aí, mas a gente tem um riozinho passando aqui, né? Então a natureza tem uma inteligência. A natureza tem inteligências, não sei exatamente como dizer, até uma forma de projetar uma certa humanidade na natureza, né? Mas ela tem um jeito de funcionar que gera mais vida. E os negócios regenerativos, voltando a eles, são aqueles que conseguem não brigar contra a natureza, né, que é caro, não tentar fazer menos mal, mas entender as dinâmicas naturais e surfar nelas, no melhor sentido das palavras, para conseguir gerar valor para o negócio, gerar valor para a sociedade, gerar valor para os acionistas e, ao mesmo tempo, regenerar o seu entorno. Então vamos para os exemplos, né? Lembra da história dos hectares de terra degradados com pasto? Então, se você der no Google aí, manejo holístico do solo, você vai ver que o mesmo boi, aquele mesmo boizinho, mesmo animal, que pega uma floresta, que vira pasto, que vira terra degradada, arrasada,
e que depois tem que ir para outro lugar, o mesmo bicho pode pegar terras degradadas, a partir delas gerar mais vida e, num dado momento, virar floresta de novo. Inclusive, é isso que os bois faziam antes da gente prender eles e como é que fala? Cultivar do jeito que a gente cultiva, tratar do jeito que a gente trata. É o mesmo bicho, a gente consegue usar para reverter processos de desertificação com o boi, com a cabra, o mesmo que gera desmatamento, tá? O mesmo que gera pastos degradados. Então, bota no Google aí manejo holístico do solo, caso você se interesse, que você vai ver. Segundo caso, ainda no campo, bom, muitos de vocês devem conhecer o Ernest Goethe, né, o da agrofloresta. Se você botar vida em sintropia no Google, você vai encontrar um vídeo muito maravilhoso, que eu acho que mostra muito disso que eu estou trazendo. Mas uma história menos conhecida, que eu gosto muito, é a do João, da Fazenda Santo Antônio da Água Limpa, que eu tive o prazer de estar com ele na fazenda e mais de uma vez fora da fazenda dele também. E ele já foi um dos maiores produtores do Brasil de café, monocultura de café, veneno, aquele esquema. E aí, enfim, a vida dele horrorosa, os funcionários dele, muitos no hospital, ele ganhando cada vez menos, devendo cada vez mais, né? Teve um momento que ele não aguentou mais e fez uma transição para onde hoje, imagina, era uma terra que tinha café, tinha uma parte de cana, ele tentou algodão, que foi horroroso, foi a pior parte, né, dessa história toda. E aí, ele hoje, nessa mesma fazenda, tem 150 produtos que ele colhe. Sabe o que ele planta? Nada. Ele não planta nada. Ele diz que ele não é um agricultor, ele é um coletor. E ele colhe 150 produtos dessa floresta. Como é que ele fez isso? Ele parou de plantar. Ele fala assim, no meu tipo de agricultura, você não bota a mão no bolso para tirar dinheiro. Você só bota a mão no bolso para botar dinheiro dentro. E por quê? Não é porque ele é ganancioso. É porque quando você tira dinheiro do bolso para investir, segundo ele, você vai contra o fluxo da natureza, você tenta impor a sua inteligência humana num sistema inteligente e você estraga, você piora, né? Então foi quando ele parou de capinar entre os cafezais e deixou as árvores crescerem que ele viu a vida voltar para o cafezal. Foi quando ele incluiu, e muito importante, ele incluiu animais. Incluiu porcos, cavalos, vacas, e são esses que manejam hoje todo as ervas daninhas que crescem, todo o mato que cresce é o quê? Alimento para os animais e ele deixa solto. O chiqueiro dele é uma floresta, você não consegue nem ver. São vários hectares de floresta e é um porco comprado pelos restaurantes mais chiques de São Paulo, né? Então, isso é uma história de trabalhar a favor da natureza. Você pega um lugar degradado, sem vida, e o que o João fala? São 3 grandes colheitas que ele tem. São 150 produtos, é dinheiro que ele tem no final do dia, mas são 3 grandes colheitas. E mais importantes, como é que ele fala? São 3 grandes colheitas. É ar puro, terra fértil e água limpa. Eu me confundi aqui. Depois de falar 20 minutos sem parar, o cara fica louco. E terceiro exemplo, só para não ficar no campo, da Google em bureo.co, vou botar aí nos comentários. Eles pegam rede de pesca que ia para o oceano, que gera um problema enorme, e a partir da rede de pesca fazem skates, fazem óculos, etc. e tal. Isso tem vários exemplos desses. Acho que o Kelly Slater também tem uma marca de roupa que ele faz roupa com resíduo que ele tira do oceano. Tem muita gente começando a fazer isso, né? Tirar plástico do oceano e gerando produtos a partir disso. E talvez um grande meta-exemplo, se vocês botarem Blue Economy, economia azul, mais uma economia aí, no Google, vocês vão encontrar um site que tem muitos estudos de caso. Infelizmente, acho que eles estão todos em inglês e chinês hoje em dia. Mas um, que é o queridinho deles, que eu queria trazer para vocês, eu acho que eu não contei ainda aqui no canal, é o do café. Então, o café, mais de 99% do café é borra, né? No final das mais de 99% do café se torna borra, que 0, tanto, ou 1% do café que vai efetivamente para a xícara, que pinta ali a água. E aí o que você faz com essa borra, né? Então, eles fizeram um projeto onde eles pegavam mulheres
que não tinham renda e que por não ter renda ficavam muito dependentes dos seus maridos, e as que queriam ter renda, né, queriam sair dessa posição, elas passavam de restaurante em restaurante, bar em bar, pegavam a borra do café, e esse é um ambiente ótimo para crescer shiitake, que é um cogumelo de altíssimo valor, né, no mercado, além de ser alimento para elas mesmas. Então, a partir da borra de café, elas geravam shiitake, a partir do lixo geravam um produto maravilhoso, mas não para por aí, né? A partir do momento que o shiitake cresce no café, ele muda aquele ambiente da borra de café a tal ponto que animais podem então comer sem ter nenhum problema, porque antes não era tão bom assim para os animais comerem, dava um certo revertério. E aí então você alimenta animais, alimenta galinha, alimenta cabra. A partir disso você tem carne, você tem leite, você tem ovo, né? Mais alimento que pode ser vendido ou pode ser consumido. E, é claro, os animais, como nós, fazem cocô, né? E a partir do cocô você pode escolher, você pode fazer composto, que depois você vai nutrir o solo, você pode gerar energia nos biodigestores, né? Então você começa com borra de café, aí vem a maravilhosidade da racionalidade, da inteligência, de estudar o mercado, ver o que tem valor, né? E aí você gera shiitake, carne, leite, ovo, energia, composto e tal, de um lixo, né? Então essa é a ideia de regeneração. O jogo da vida não precisa ser soma zero. O jogo da vida, ele não é soma zero. De novo, o pasto que vira uma floresta. Não teve investimento aqui, né? A dinâmica da vida, ela é de gerar mais vida. Se a gente for ver, são milhões, bilhões de anos de pesquisa e desenvolvimento, de inovação na chamada natureza, para criar essa inteligência toda que está à nossa volta. Então, concluindo, essa tal desses negócios regenerativos ou empresas regenerativas, acho que elas vêm desse outro lugar, de pensar que o lugar do ser humano na Terra pode, não só pode, deve ser de trazer mais vida, embora no caminho é claro que vai envolver poluição, é claro que vai envolver estresse, é claro, porque a gente está lidando com a vida como ela é, não a vida como a gente gostaria que ela fosse, né? Mas vamos dizer assim, na soma geral de tudo, esses negócios visam aumentar a quantidade de vida no planeta. Então, só relembrando, não acho que ninguém pode dizer se é regenerativo ou não, nem outra pessoa, nem você mesmo. Eu acho que é um caminho, é uma filosofia para onde a gente está andando. Tem um livro muito bom, que deveria estar aqui, do Daniel Wow, que está em português, chama Design de Culturas Regenerativas. Eu recomendo, ele é um cara que buscou muitas referências, um pouco do que eu tento fazer aqui no YouTube, e fez meio que um resumão, um compiladinho, pegou um doutorado de centenas de páginas e resumiu e deixou palatável para a gente. Eu acho bem legal. E além disso, assim, se você quiser, mas eu quero botar isso na prática amanhã, achei isso tudo muito lindo, mas quero experimentar, o que eu faço? Cara, o bom e velho questionário do Sistema B, acho que é um lugar ótimo para começar, porque é bem prático, sabe? É bem maneiro, ele vai te ajudar a ir seguindo, fazendo perguntas, ver o que você acha que é valioso para você ou não. Eu não ganho dinheiro, não faço merchan do Sistema B por nenhum outro motivo a não ser admiração. É, e se você quer entender melhor E assim, o que eu acho legal do Sistema B, eu foquei muito aqui em sistemas naturais, né, na vida do solo, na água limpa, etc. O Sistema B ainda vai considerar seus funcionários, os seus clientes, etc. E quando eu falo vida, é um conceito muito amplo de vida aqui, que inclui as pessoas que são afetadas pelo seu negócio, né? Então acho que o Sistema B também ajuda muito nessa temática. E assim, mas eu quero sentir melhor essa mudança de forma de estar no mundo, né? O que eu faço? Bom, no limite, esse foi um dos motivos pelos quais eu saí da cidade, né? Porque agora eu estou envolto dessa inteligência verde, dessa grande natureza, e aprendo muito, de verdade. E vou ver se eu até trago mais coisas aqui para o canal em relação ao que eu aprendo na roça e na mata que eu posso trazer para cá. Mas assim, observe a natureza. Veja como a natureza se dá, veja como os fenômenos naturais se desenrolam. A gente a gente é muito bom na inteligência mecânica, em ver como as máquinas funcionam, né? Como os sistemas
tipo carro, tipo avião. A gente inclusive trata as nossas empresas, né? A gente fala de um do outro como se fossem peças, né? Mas nós somos muito mais organismos vivos e a gente precisa de um certo detox. Não esquecer, eu me formei em engenharia, adoro planilhas, números, fórmulas e tal, mas elas têm o seu lugar. Agora, os fenômenos humanos, as nossas empresas acontecem em ecossistemas abertos e a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Então, observar a natureza, acho muito importante. Se você der o tal do Google no Blue Economy, Economia Azul, você vai achar alguns princípios da Blue Economy que eu acho que traduzem muito bem, resumem muito bem uma síntese do que poderia ser essa inteligência da natureza. Eu acho que dá um gostinho legal também. A própria filosofia que está por trás da agrofloresta, e eu não estou falando do prático, né? Não estou falando planta feijão com milho, não sei o quê. Eu estou falando de qual é a filosofia do Ernest por trás, o que ele acredita sobre o papel do ser humano no mundo, o que ele acha que é esse tal desse planeta Terra. Eu acho muito inspiradora para a gente entender outras formas de estar no mundo, assim como as cosmovisões indígenas, né? Então, Ideias para Adiar o Fim do Mundo ou A Queda do Céu, né? São grandes livros que eu acho que podem nos ajudar a ver outras formas de pensar além dessa nossa ocidental, sem jogá-la fora. Eu acho que ela tem muita coisa boa, mas assim, para esse passo que a gente está querendo dar, de trazer mais vida para o mundo, é muito bom aprender com culturas que estão fazendo isso há milênios. Né? E eu acho que o Schopenhauer e o Krenak são dois grandes mestres em fazer essa tradução. E por fim, e teoria de Gaia também é muito legal, né? Que nasce dentro da ciência e tenta explicar isso tudo a partir da própria ciência. E, cara, experimenta, pratica, se debruça sobre os seus resíduos, o que você pode fazer, como é que você pode gerar mais vida. Não vê isso como um problema, vê isso como um potencial, vê isso como um recurso, porque é isso que é regenerar, né? Deixar de ver o lixo como lixo e ver ele como um recurso. Planta, você mora num apartamento, planta num vaso, mas planta de maneira biodiversa, ver como é que são as relações entre as plantas, porque a gente precisa desenvolver esse olhar das relações e não só dos objetos. É, e o que é mais? Eu acho que é isso. Acho que a minha colinha acabou. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou dar uma voltinha aqui no terreno. Então, para quem não quiser mais ver, mas só para vocês verem o que é um pasto, né? Depois de 20 anos. Ai meu Deus, será que está muita bagunça na casa? Olha isso, isso aqui era um pasto. Ah não, eu não estou filmando, né? O cara não sabe nada de câmeras. Como é que troca? Eu tenho que sair do vídeo. Pronto, saí do vídeo. Ai Jesus. Então isso aqui, minha gente, era um pasto, tá? Há 30 anos atrás, alguma coisa assim. E aí, você vai me dizer que não tem inteligência aqui, sabe? Isso é regeneração na prática. E aí, não sei se vocês conseguem ver uma árvorezinha, não sei se eu vou conseguir também pintar, mas tem uma árvore seca bem no meio da tela. É uma árvore que seres humanos plantaram. Ela não estava pronta para estar nesse ambiente. A natureza plantou as árvores que estavam prontas. Então a gente precisa aprender com essa inteligência, sabe? Então, isso é um pouquinho aqui do nosso quintal. E isso é um pouquinho da regeneração na prática. Valeu! Assina o canal, clica no sininho e todas aquelas outras paradas. Um beijo e até a próxima.